Enfim, vamos lá. A história não contada de Elden Ring. O início, parte 1. Do canal do Kelnon. Kelno. Link do vídeo original vai estar na descrição. Vamos lá, deixa um like se inscreve no canal do Kelnon, né, velho? Eu sou inscrito, vou deixar meu like. Qualidade. Opa, cliquei errado. Qualidade full como sempre. E simbora, rapaz. Eu não joguei o jogo, mas o pessoal fala que o jogo é muito bom, mano. Eu percebi que meu short tá rasgado. Fudeu. Tem que trocar depois. Bora lá. 3, 2, 1 e play. Aqui. Elden Ring é um dos jogos com a história mais complexa e profunda que eu tive o prazer de passar semanas lendo e tentando organizar pra montar essa série de vídeos que estão vindo aí. Eu não suporto mais. E é totalmente normal você se sentir perdido na forma que a From Software escolhe de contar suas histórias. Até porque eu realmente também só fui entender a história deles depois que eu comecei a ler bastante em fóruns. Quando começamos o jogo, a primeira informação que recebemos é que o Anel Pristino foi quebrado nas Terras Intermédias. Que Marika, a deusa desse mundo, sumiu, um tal de Godwyn, o Áureo, morreu na Noite das Facas Negras e os filhos de Marika começaram uma guerra pelos pedaços do Anel Pristino. E que por isso, nós, maculados, um grupo de gente estranha, devemos ir para as Terras Intermédias resolver esse impasse dessa guerra dos semideuses. As primeiras coisas que o jogo nos conta sobre a história do mundo são eventos resultantes de uma longa história muito anterior a eles. E esse vídeo aqui é introdutório da série. Nós vamos tentar entender tudo de importante que aconteceu antes mesmo do jogo iniciar. E claro, gente, os jogos da From Software são planejados para ter uma história com pontos muito abertos e serem preenchidos pelas interpretações e experiências de quem joga. Nessa série de Elden Ring eu vou fazer que nem eu fiz com a de Dark Souls. Eu tô trazendo pontos escritos em itens e diálogos de NPCs, só que junto com as minhas reflexões, interpretações e tentativa de criar uma experiência de narrativa imersiva, que conte a história do jogo. Então se você discordar ou tiver uma interpretação diferente dos fatos, os comentários estão aí embaixo para isso. E assim como nos vídeos de Dark Souls, provavelmente eu vou ler e vou te responder. Afinal, teve um amigo que ficou puto lá no YouTube lá porque eu comecei pela história de Dark Souls 2, mano. Ele tava revoltado com isso, velho. Vídeos de Dark Souls, provavelmente eu vou ler e vou te responder. Afinal, a From Software faz esses jogos com a história mega aberta, mega complexa e quanto mais gente dá opinião, melhor. E claro, eu tenho que ser honesto aqui, grande parte desse conteúdo eu tirei da fandom de Elden Ring, que é um database incrível com todos os itens e textos dos itens. Certeza que ali era mais solteiras que na hora de ler essas coisas. Agora, tirando isso do caminho, bora pro Elden Ring. Há centenas ou até mesmo milhares de anos antes dos eventos que iniciam o jogo, existiu uma época que as Terras Intermédias não possuíam essa imensa árvore dourada ao seu centro. Uma época com 3 cidades gigantescas que influenciavam a cultura de todas as Terras Intermédias, tão imponentes que eram chamadas de as Cidades Eternas, povoadas e lideradas pelos Nox, um povo engenhoso conhecido por sua alquimia capaz de criar novos tipos de metais e poções poderosas. Nox, que em latim quer dizer noite, um povo que cultuava as estrelas, o cosmo e as luas. Nas Terras Intermédias existem pelo menos 2 luas, a lua cheia e a lua negra, que são deusas cultuadas por essa civilização que acreditava que ela influenciava a vida de todo mundo indiretamente. Os Nox eram estudiosos que acreditavam que o destino de tudo e todos está atrelado ao movimento dos astros, e por isso eles deviam ser cultuados e estudados. E os Nox tinham razão em temer as estrelas, porque seria delas que viria um evento que abalaria toda a estrutura da sua sociedade. Em uma noite qualquer, uma estrela dourada cruza os céus, um evento nunca antes visto, uma estrela que carregava com si uma besta que agia em nome de uma vontade maior, um deus externo às Terras Intermédias, um deus de ordem. Deuses exercendo influência nas Terras Intermédias não é algo novo. Diversos cultos para diversos deuses sempre existiram, como o Deus Escarlate, que da destruição leva ao renascimento. Deus que foi cultuado por povos antigos e que perdeu parte da sua influência quando seu corpo foi selado no subterrâneo. Outro Deus que, em troca de sacrifícios, dava chamas para uma sociedade distante que morava nas montanhas gélidas, e essa sociedade ficou conhecida pela arte da forja. E até as próprias luas cultuadas pelos Nox. As Terras Intermédias sempre tiveram muitos deuses, muitos cultos, que nós vamos explorar mais aprofundadamente no futuro da nossa jornada. Eu só tô mencionando eles
para mostrar que essa Estrela Dourada é só mais um deus. Com a Estrela Dourada, um novo culto então começou a se formar. Um culto à estrela, à sua besta, e com a promessa que um dia uma árvore de abundância iria abençoar aqueles que nela acreditassem. Esse novo culto trouxe emissários que falavam em nome desse deus muito poderoso, criaturas estranhas com aparência grotesca e enigmática, os dois dedos. Criaturas mudas que se comunicavam com escrituras luminosas no ar, seres que diziam ter contato direto com a vontade maior e assim falavam em seu nome. A origem exata dessas criaturas é desconhecida, mas por serem servos da vontade maior, acredita-se que eles foram trazidos da mesma forma que a besta, naquela grande estrela dourada. Mas os céus não trariam só a Estrela Dourada. Ela traria outro presente que foi definitivo para a história dos Nox. Um evento que abalou as 3 cidades eternas. Uma das cidades eternas é atingida por um meteoro gigantesco, um meteoro vivo, com um ser nunca antes visto. Uma criatura formada de pedaços de estrelas e com poder de controle gravitacional. Mesmo os melhores guerreiros da Cidade Eterna não foram capazes de parar essa criatura, que com seu domínio gravitacional lançou vários meteoros contra a cidade e a destruiu completamente, roubando dos seus habitantes o céu estrelado que tanto adoravam. Esse foi o início do fim de um grande império tão arrogante que acreditava ser eterno como o nome das suas cidades. Com o Império de Nox abalado pelo grande meteoro e pela criatura misteriosa, era a brecha perfeita para a fé na vontade maior se espalhar e ser consolidada nas Terras Intermédias. E para isso precisava-se de alguém capaz de unir os diferentes, alguém capaz de liderar uma nova ordem nascente. Era necessário uma rainha, mas que deveria ser mais do que uma figura política, também deveria ser uma figura religiosa, uma figura divina. Uma rainha deusa. Uma mulher de cabelos loiros vinda de fora das Terras Intermédias. Mulher de uma raça conhecida como Numen. Mulher que foi selecionada pelos 2 dedos como uma Empírea. Marika foi selecionada a se tornar rainha e deusa em nome da vontade maior. E assim trazer ordem em sua imagem e semelhança. E para realizar essa tarefa, ela ganharia um fiel aliado, Maliketh. Pô, meu neurônio não vai funcionar aqui não, velho. Com habilidades formidáveis em combate. Um descendente de uma civilização de homens bestas que foi extinta. Tão antiga e tecnologicamente mais avançada que grande parte dos conhecimentos dessa civilização foram perdidos para sempre. Essa civilização vai voltar futuramente na nossa jornada, mas por enquanto só fica esse gostinho. Mesmo com Maliketh do seu lado, essa tarefa era árdua, já que a fé era nova e a fé dominante no momento era nas estrelas e na lua. Marika precisava de mais aliados e o seu primeiro foi o Horalu, um guerreiro temido por participar de um clã de guerreiros Crisol. Elden Ring tem muitas referências a processos de alquimia e forja, e o Crisol é um deles. Crisol é um local onde se mistura ou funde substâncias e metais em altas temperaturas. E no universo de Elden Ring, o Crisol teve a mesma função, só que com toda a vida das Terras Intermédias. Existia um ponto em um passado distante que todos os seres eram um só. Todos misturados em um caldo de vida e potencial, sem nenhuma distinção de raça, espécie ou hierarquia. É do Crisol que toda a vida nascida das Terras Intermédias veio. Sendo assim, o Crisol é uma força da natureza a ser cultuada, símbolo do divino e até considerado uma divindade. Seres que nasciam com traços mistos de várias criaturas eram então considerados abençoados pelo Crisol, e cavaleiros que conseguissem utilizar de feitiços para modificar parte do seu corpo buscando traços de outros seres também eram vistos como divinos. Horalu e os guerreiros que o seguiam se encaixavam nessa categoria, e por isso eram tão poderosos e temidos no campo de batalha. E essa união da força de Horalu com a fé de Marika foi definitiva para que finalmente ela conseguisse atingir o status de rainha e deusa das Terras Intermédias. Mas o que é se tornar deusa nas Terras Intermédias? Ou melhor, o que é se tornar deusa pela vontade maior? Marika domou a Besta Dourada, que veio nas estrelas. Besta que também é o Anel Pristino, ou o Elden Ring. Ser uma deusa é servir de recipiente para o anel,
e servir à vontade maior, que é um deus externo às Terras Intermédias e que mantém sua influência no mundo através de ordem. O Anel Pristino é a representação dessas leis que dá corpo à ordem. É o Anel Pristino que define o que pode acontecer ou não nas Terras Intermédias. Mas não só em questões políticas. O Anel Pristino é um conjunto de leis que moldam a realidade. Então, se tornar rainha e deusa deu poderes muito além de decidir como os soldados devem se vestir ou quais dias da semana é feriado. Deu poderes para Marika de influenciar os aspectos mais básicos da realidade, como o que acontece quando as pessoas morrem, se haverá vida após a morte, se os mortos podem renascer e por aí vai. Leis que juntas acabam formando o Anel Pristino. E a vontade maior só se importa que haja ordem. Quem define qual ou como a ordem será é o deus recipiente do anel. E a Térvore, essa árvore gigantesca que nós vemos no mundo de Elden Ring, é a representação física da ordem. Algo que cresce, amadurece, dá frutos, tem várias ramificações e pode também decair, pode ser queimada. Mas qual seria a razão dos deuses externos fazerem deuses nas Terras Intermédias? Os deuses das Terras Intermédias não passam de vassalos e de peças para consolidar a influência dos deuses externos. Então Marika, apesar de ser uma deusa, ainda tem que responder a uma força maior, a uma vontade maior. A Folha Áurea. Com a Árvore da Profecia começando a tomar forma, e Marika como a rainha e deusa nas Terras Intermédias, só lhe restava eliminar as últimas ameaças para o seu reinado e recompensar aqueles que a ajudaram a ascender. Horalu então foi promovido a consorte e primeiro Lorde Pristino ao se casar com a rainha. Agora, como um nobre, o guerreiro teria que abandonar seus antigos costumes e a sede por batalha. E para isso, ele ganhou um conselheiro, Serrosh, um homem-fera fantasma que o ajudaria a domar seus instintos. Serrosh, assim como Maliketh, tem ligações com essa civilização antiga, avançada que foi extinta. Agora, com Serrosh em seus ombros, Horalu assumiria o nome de Godfrey, o guerreiro lendário e primeiro Lorde Pristino. E uma das suas primeiras tarefas dadas por Marika foi que marchasse até as montanhas gélidas habitadas por gigantes, para pôr um fim neles, já que eles cultuavam uma chama e um deus tão poderoso que seria capaz de queimar a árvore que nascia em seu reino. E assim foi feito. Godfrey e seu exército marcharam até as montanhas, onde enfrentaram batalhas árduas contra os gigantes de fogo. Batalhas que só foram equilibradas depois Deus lá que eles fizeram alianças fica com lá no subsolo lá, Trolls, guerreiros gélidos. Trolls que eram descendentes dos gigantes, mas que habitavam castas inferiores dentro da sociedade. Esses seres nutriam mágoas pelos gigantes e se aliaram à Ordem Áurea para combatê-los. Cortar madeira? E os outros aliados são guerreiros gélidos que sempre tiveram rivalidades com a chama dos gigantes, pois eles cultuavam o frio e a chama dos gigantes aquecia a montanha. Eu acho que isso aí foi só porque o R.R. Martins queria colocar uma crônica de gelo e fogo. O fim definitivo da guerra contra os gigantes foi quando Marika derrotou o deus responsável pela chama cultuada pelos gigantes. Após derrotá-lo, Marika percebeu que a chama nunca poderia ser extinta e que o deus derrotado continuava vivo. Eu achava que troll gigante era a mesma coisa, velho. Seus leais seguidores. Foi aceitando essa inevitabilidade que Marika condenou então o último dos gigantes a dedicar sua vida a manter a chama da forja viva. Assim, ela manteria o deus caído sob controle e com influência limitada. E para manter essa chama sob controle, Marika convocou... Tem um filme, eu acho que é... sei lá o que, acho que é Jack, alguma coisa, não sei. O Caçador de Trolls, alguma coisa assim e tal. Sei lá, mano. Não, e no filme, se não me engano, os caras chamam os trolls de gigantes, tá ligado? Enfim, não sei. Tô maluco já, velho. Não sei. Vários monges e fiéis para monitorar as chamas de longe, é isso mesmo, caso né? algum dia ela volte a se tornar uma ameaça ao seu reinado. É muito ruim, cara. Pô, velho, se for o que eu tô pensando na minha cabeça aqui, eu lembro de ter gostado do filme, velho. Mas também assisti há muito tempo atrás, né, velho? Lá quando saiu, na época, velho, eu assisti. E depois da queda dos gigantes, a Era Eu era da leigo Térvore ainda. começou. Uma era de abundância e fartura. Vários povos migravam para Quer ver dizer, a eu era árvore mais leigo do que prometida eu sou e hoje em dia, receber né? as suas bênçãos, que de tão abundantes caíam em forma de orvalho das folhas, curando os enfermos e dando força Entendi. aos fiéis.
Bênçãos tão poderosas que vários acessórios e elixires foram feitos com os orvalhos que caíam da Terra. E é nessa era que Godfrey e Marika tiveram seu primeiro filho, Godwyn o Áureo, o primeiro semideus da linhagem áurea que se tornaria o representante da força do reino. Marika e Godfrey tiveram outros semideuses, só que muitos desses nomes nem sequer são lembrados. E 2 gêmeos que, por sua aparência grotesca, foram escondidos dos olhos de todos, escondidos nos esgotos de Lindell, a capital. O crescimento da fé na Tervor e na vontade maior só aumentava, e a influência desse deus externo era sentida por todas as terras intermédias. Entendi. E com medo dessa influência, os ferreiros e alquimistas de Nox colocaram em prática um design de capacete e de arma. Um capacete totalmente espelhado que o usuário que o utilizasse era imune à influência de qualquer deus, e uma arma capaz de ferir e matar até mesmo os vassalos mais fortes da vontade maior. E assim, os Nox ganhariam o papel de protagonismo nas terras intermédias. Só que esse ato de heresia não saiu impune. A vontade maior então condenou todos os Nox a viver no subterrâneo, onde eles nunca mais poderiam adorar as estrelas e as luas, condenados eternamente ao esquecimento. Povo que agora, sob punição, criavam cidades gigantescas subterrâneas e até uma lua preta feita de chumbo para fortalecer a sua fé. Os alquimistas e ferreiros de Nox continuaram a tramar maneiras de subverter a ordem que os oprimia, maneiras que ainda vamos explorar mais a fundo em vídeos futuros. Morte aos deuses. Com o início e consolidação da supremacia da linhagem áurea de Marika e Godfrey, um culto surge para se opor ao seu reinado. Uma rainha de olhos sombrios com uma espada tão poderosa que era capaz de canalizar o poder da Runa da Morte e cobrir a sua lâmina em chamas negras. E com seguidores treinados com feitiços capazes de pegar parte dessa chama negra canalizada na espada da rainha e lançá-las contra seus adversários. Um poder digno de uma Empírea, a candidata perfeita para pôr um fim no reinado de Marika. Esses seguidores da Rainha de Olhos Sombrios eram chamados de Os Apóstolos da Pele Divina. Tô cheio, velho. Guerreiros trajados em peles de suas vítimas como forma de amedrontar e zombar os seus adversários. O poder desse culto era tão grande que pela primeira vez em anos de reinado, os semideuses temiam por suas vidas. Porque pela primeira vez existiam adversários capazes e eficientes em matar deuses e semideuses. Com o tensionamento gerado por esse novo culto, a última medida de Marika foi convocar sua leal sombra Maliketh para poder pôr um fim na Rainha de Olhos Sombrios. Em combate, ele era tão feroz e hábil que nenhum semideus se igualava. O candidato perfeito para pôr um fim na nova Empírea e no culto que surgia. E assim foi feito. Maliketh sozinho lutou e derrotou a Rainha dos Olhos Sombrios, mas esse não foi o fim do culto. Foi apenas um enfraquecimento dele. Agora os apóstolos sem a liderança se dispersavam e criavam novos focos pequenos do culto, desorganizados, mas ainda letais. Marika, com medo do poder da chama negra que conseguia canalizar a Runa da Morte, retira a runa do Anel Pristino e encarrega Maliketh, o seu seguidor mais fiel, como guardião da Runa da Morte. Runa que foi imbuída em sua espada, o tornando o único ser nas Terras Intermédias capaz de empunhar a Runa da Morte. O único ser capaz de causar uma morte verdadeira a quem desafiasse a linhagem áurea. E com a remoção da Runa da Morte do Anel Pristino, as leis de vida e morte se alteraram. Uma morte verdadeira é quando o espírito e o corpo de um ser morrem. Esse ser simplesmente deixa de existir. E isso já foi procedimento normal nas Terras Intermédias. Mas com a remoção da runa, esse ciclo de espírito e corpo foi interrompido. Agora, quando um ser tinha falência de seu corpo físico, eram feitas cerimônias para enterrar esses corpos próximos às raízes da Tervor, onde o corpo e o espírito seriam absorvidos pela árvore e uma nova vida seria dada àquele ser. Uma reencarnação, dando agora total Eu lembro disso aí de um outro vídeo, velho. Controle de vida e morte para a deusa Marika, e possibilitando assim a imortalidade daqueles abençoados pela deusa. Mas claro, nas Terras Intermédias, a morte sempre foi uma força transformadora e sempre foi um aspecto importante de poder. Almas e corpos foram usados de diversas formas por diversos cultos e deuses.
O corpo pode ser combustível para o renascimento de outras Caralho, vidas. joguei pro Clube Espíritos Penguin, poderiam velho. se tornar parte de um ser mais poderoso, ou até mesmo se tornar um guardião vivendo em simbiose com outros seres. Então Marika e a Vontade Maior não foram os primeiros a tentar manter domínio de como as pessoas morrem. Vamos ficar e prestando nascem. atenção no vídeo aqui, Mas senão o live vai Marika ficar foi a puta aí, primeira a velho. tentar remover a morte do mundo, tirando assim das terras intermédias essa força transformadora, essa força que um dia ameaçou pôr um fim em seu reinado. A retirada da Runa da Morte do Anel Pristino é o marco fundatório da Ordem Áurea. Uma nova fase pro reinado de Marika e da sua linhagem, que agora poderiam alcançar a vida eterna. Poderiam realizar aquilo que as 3 cidades eternas de Nox não conseguiram. E a deusa ganhou o título de Marika a Eterna. Com uma deusa eterna, a imponência da Térvore e da Ordem Áurea era quase absoluta. Apenas um grupo de magos liderado por uma rainha lunar da família real cariana tinha influência e poder suficiente em Liurnia para serem considerados uma ameaça para a Ordem. E em nome dessa supremacia, um campeão de cabelos vermelhos como Fogo é convocado por Marika para liderar uma marcha em Liurnia. Uma marcha contra a rainha Renala e os magos da academia. As tropas áureas eram tão grandes e fortes que conseguiram estabelecer cerco em Liurnia e parte da região ficou sob controle do campeão de cabelos vermelhos, Radagon. Com parte de Liurnia controlada pela Ordem Áurea, as tensões começaram a aumentar, o que ocasionou a segunda e definitiva guerra, onde as tropas áureas iriam dominar de uma vez por todas. Eu não lembro nem quem é Mirko, pô. Só que a rainha cariana tinha um trunfo ainda não A minha utilizado. waifu de Boku no Hero é a sapinha lá, velho. Uma elite de guerreiros treinados em feitiços e com espadas imbuídas em rochas pedrilhantes, que lhes davam o poder de canalizar feitiços. Apesar do grupo de elite ser menor que 20 cavaleiros, eles foram decisivos para cortar o avanço da Ordem Áurea. Um poder tão decisivo que Radagon, o campeão de cabelos vermelhos, teve que pedir ela só é perdão a porradeira, Renala eu acho do e se caralho. banhar em orvalho celestial. Ritual que foi realizado na Igreja dos Votos, um local que viria a se tornar sagrado e histórico. E após esse ritual, Renala e Radagon se casaram como forma de apaziguar a guerra entre a Ordem Áurea e a família real cariana, formando assim uma aliança imparável. A Lua e a Térvore agora estavam unidas com um só objetivo: dominar as terras intermédias. Radagon e Renala tiveram 3 filhos, Radan, Raikard e Reni. Radan é o filho mais velho, que admirava o Lord Caraca, Godfrey. mano. O caralho. Intermédias. Radagon e Renala tiveram 3 filhos, Radan... Esse Radan aí me lembra muito o... Muito não, né? Mas um pouquinho, assim, o fato do capacete ter esses dentes, assim, um bagulho meio doido, assim. Lembra o... Puta merda, esqueci o nome, o carinha de Berserk lá, mano. Que é um dos soldados do Grift, tá ligado? Esqueci o nome agora, velho. Raikard Aquele que ele vira um dragão lá, eu acho, mais velho, que admirava o Lord Godfrey e apesar do histórico em feitiços da família, preferiu seguir o ramo militar, se tornando um general formidável. Nós ainda vamos entrar em como Radan ganhou o título de um flagelo estelar e um dos seres mais poderosos das Terras Intermédias, mas isso vai ficar pro futuro da nossa jornada. Raikard se tornou um grande inquisidor em nome da Ordem Áurea, responsável por caçar hereges que cultuavam outros deuses. Eu já vi um vídeo sobre Elden Ring, velho, só não tô lembrando muito. Algumas coisas que ele tá falando eu tô pegando como referência outro vídeo que eu tô mais ou menos ligado. Mas, sei lá, algum daqui eu tô meio perdido, velho. E candidata a suceder a Rainha Marika, ganhando um seguidor fiel que foi criado como irmão, Blight. Alguém que a auxiliaria nessa nova e árdua jornada. Nós teremos vídeos que aprofundaremos nesses personagens, lembrando que esse vídeo aqui é apenas uma introdução, então eu não vou chegar em tantos detalhes, mas os próximos terão. Exato, é quando o Guts usa a armadura pela primeira vez, é aquele lá mesmo, velho. Com a estabilidade restaurada no reino, só restava a Ordem Áurea caçar aqueles pequenos grupos que ainda não haviam se curvado. E um desses era o Lorde do Castelo mas tem algumas coisas que fala aqui, velho. Um rei influente com poderes lendários de manipulação dos ventos. Não conta a história, mas tem algumas exército de coisas cavaleiros parecidas. treinados nessa arte. Exército possivelmente ligado a uma civilização muito antiga.
liderada por dragões. Godfrey sozinho derrotou o monarca do castelo e, após a vitória, condenou todos os cavaleiros sobreviventes que seguiam o rei ao exílio. Todos estavam banidos das terras intermédias. E logo após essa vitória, foi quando todos os inimigos da Térvore caíram que Godfrey e seu exército de guerreiros perderam a graça de Marika. Agora eles não eram mais bem-vindos nas terras intermédias. Agora eles eram considerados Mas eu não pegava maculados. não, porque, né? E por Marika lhes foi ordenado: marchem para fora das terras intermédias, para um local distante, onde vocês lutarão, viverão, ficarão mais fortes e finalmente morrerão. E quando o dia certo chegar, a graça será restaurada a cada um de vocês, e vocês serão convocados novamente para as terras intermédias. E assim começou a longa marcha de Godfrey e seus maculados para o sul, onde pegaram seus navios e velejaram para além da neblina. O vácuo temporário de poder militar criou a oportunidade perfeita para o Império ser atacado novamente. Dessa vez por seres ancestrais, os antigos senhores das Terras Intermédias, os dragões. Gransax, um dragão gigantesco, liderando um exército de dragões, ataca a capital de Lindell. E pela primeira vez, as muralhas da cidade são destruídas, e a batalha é levada para o centro dela. Os dragões ancestrais eram inimigos tão formidáveis, com seus feitiços de raio vermelho, sua baforada de fogo e pele de pedra, que Godwyn, o filho mais velho de Marika e Godfrey, teve que fazer um pacto de amizade e aliança com Fortsex, um dos dragões ancestrais que ele derrotou em combate, para assim acabar com a investida de Gransax, o matando e criando termos de paz entre dragões e a Ordem Áurea. Agora, os dragões também fariam parte da Ordem, e Lanceax, irmã de Fortsex, assumiu uma forma humana para treinar os cavaleiros de elite em feitiços dracônicos. Então, um culto aos dragões nasceu dentro da Ordem Áurea. E foi nesse momento que nasceu os Sentinelas Protetores da Térvore, um grupo de cavaleiros de elite vestidos em escamas de dragão com um único objetivo em vida: defender a Térvore a qualquer custo. O exílio de Godfrey fez com que Marika precisasse de um novo consorte, um campeão para ser o rosto da Ordem e impor dominância em possíveis inimigos. E Radagon, o campeão de cabelos vermelhos, herói das guerras de Liurnia, abandona sua família para se tornar rei consorte e segundo Lorde Pristino, deixando Renala apenas com um ovo de âmbar, com propriedades mágicas. O abandono de Radagon deixou Renala de coração partido e a rainha Cariana entrou em uma profunda depressão. Fragilidade que a Academia de Raia Lucaria utilizou para jurar lealdade a Radagon e trair a família real cariana, trancando a sua rainha na biblioteca da academia e declarando guerra à família real, contratando um exército de mercenários cuco para pôr um fim em toda a família. Agora, uma das famílias mais poderosas das Terras Intermédias estava em decadência. E a união de Radagon e Marika fez com que Radan, Raikard e Rennie se tornassem semideuses. Mas a decadência da família cariana, acarretada pelo abandono de Radagon, causou um grande remorso e antagonismo de Raikard e Rennie pela Ordem. Antagonismo tão grande a ponto de Raikard se isolar em um vulcão e começar a seguir rituais e crenças hereges à Ordem Áurea. Já Rennie se recolheu aos seus estudos e esquemas para tentar escapar do seu destino império como futura sucessora de Marika. Radagon, como o novo Lorde Pristino, tinha a obsessão em entender os princípios da Ordem Áurea, dar um embasamento racional e não simplesmente uma questão de fé. A ideia é fazer da Ordem uma resposta para tudo. Com isso em mente, juntou seus estudos acadêmicos sobre as estrelas e feitiços realizados em seu tempo na Mansão Cariana com a fé da Ordem, criando uma nova corrente de pensamento, os fundamentalistas, um grupo ainda mais fanatizado que pregava a eliminação de tudo que não pudesse ser explicado pela Ordem Áurea. A união desse racional com a fé pode ser vista claramente nas magias fundamentalistas criadas por Radagon e seus seguidores. Magias que têm como requisito inteligência e fé sempre em números iguais. Uma tentativa de dar um viés racional àquilo que a princípio era apenas fé. Uma técnica utilizada para tentar fazer valores baseados em crenças parecerem um ponto fechado, algo que já foi estudado, pensado,
e que não tem mais motivo para ser discutido. O papel de Radagon como Lorde Pristino foi esse: tirar a Ordem Áurea só do âmbito religioso para se tornar um modo de filosofia, ciência e a única lente no qual deveria ser visto o mundo. A Ordem Áurea tinha que englobar tudo e todos, e quem não se englobasse seria eliminado. Valeu, Bonaparte. Boa noite, meu querido. Radagon e Marika tiveram oficialmente 2 filhos, Malenia e Miquella. Os gêmeos eram especiais, pois já nasceram escolhidos pelos seus 2 dedos como Empíreos, candidatos a futuros deuses que substituiriam sua mãe Marika. Mas ambos tinham condições peculiares. Miquella nasceu com a juventude eterna e estava para sempre preso em uma aparência de criança. Já sua irmã Malenia nasceu com uma doença altamente contagiosa que apodrecia partes do seu corpo e a consumia de dentro para fora aos poucos. Miquella se tornou um fundamentalista, seguindo os passos de seu pai, e começou a acreditar fielmente que a Ordem Áurea teria uma resposta para sua condição e para a condição da sua irmã. E com anos de estudos, a ponto até de conseguir criar encantamentos que seguiam os princípios fundamentalistas do seu pai, Miquella descobriu que a doença no corpo da sua irmã era muito mais do que uma mera doença, e que a Ordem Áurea não tinha nenhuma resposta para ela. O que Malenia tinha em seu corpo era a manifestação de um deus exterior, um deus que em tempos imemoriáveis já teve grande influência nas Terras Intermédias, mas que teve seu corpo selado e sua influência diminuída. E com a descoberta de novos deuses exteriores, Miquella começou a desenvolver métodos para tentar cortar a influência de deuses externos. E isso acarretou na perda da sua fé na Ordem, a ponto de deixar a capital e cometer um ato de heresia. E além das Montanhas dos Gigantes, um local proibido por sua mãe, para buscar conhecimentos que iriam além dos ensinamentos áureos. Miquella, acompanhado da sua irmã Malenia, levaram uma muda da Térvore para tentar cultivar uma nova árvore, como pilar de um novo reino que cresceria alimentada pelo sangue de Miquella, onde ele poderia criar métodos para se livrar e livrar seus seguidores de influências de deuses externos e, consequentemente, construir uma nova ordem. Desde então, Miquella e Malenia não foram vistos. O início de um longo fim. Uma noite comum na capital, como todas as outras, estava prestes a se tornar um evento que geraria uma avalanche de acontecimentos que mudaria para sempre o destino das Terras Intermédias. Um golpe sorrateiro de uma sociedade que foi deixada para ser esquecida nas profundezas do reino, e desde então se esquematizava para dar o troco. Um grupo de assassinas trajadas de capas capazes de deixá-las invisíveis aos olhos nus, e com facas imbuídas de fragmentos de uma runa há muito tempo retirada do Anel Pristino. Fragmentos roubados da espada de Malekith por uma semideusa. As assassinas se preparavam para um ataque rápido e sorrateiro. Os alvos eram os nobres mais próximos de Marika. Houveram muitos assassinatos na capital, mas o mais impactante para a Ordem Áurea foi o primeiro filho de Marika, Godwyn, o símbolo da linhagem áurea. O príncipe não foi simplesmente assassinado, ele teve o seu corpo carvado metade de uma centopeia, metade da Runa da Morte. Um ritual que foi interrompido por Rennie, que carvou a outra metade da centopeia em seu corpo em um local muito distante dali. Com esse interrompimento do ritual, o príncipe teve a morte verdadeira do seu espírito, e ele agora não passava de um corpo sem alma. Enquanto Rennie teve a morte do seu corpo empíreo e agora não passava de uma alma perdida. Após terem seu ritual interrompido e seus planos frustrados, os assassinos tiveram que fugir. E em fuga, alguns dos assassinos foram mortos, outros presos, mas grande parte deles se dispersaram pelas Terras Intermédias. Esse dia ficou conhecido como a Noite das Facas Negras. Um evento que pôs em xeque a segurança da Ordem Áurea e o poder de Marika. Um contragolpe de Nox com a ajuda de alguns dos muitos inimigos que Marika e a Ordem Áurea cultivaram ao tentar impor a todos a sua fé e filosofia. Evento que fez com que Malekith fundisse agora a Runa da Morte em seu corpo, para garantir que ela nunca mais fosse roubada dele. E desde então, o lendário guerreiro lobo nunca mais foi visto. Como de costume entre os nobres mais próximos de Marika, o corpo do príncipe foi enterrado nas raízes da Térvore, abaixo da capital, para que, usando o poder da Térvore, ele pudesse renascer. Com o passar do tempo, não aconteceu o que era esperado. O corpo do príncipe não foi totalmente absorvido pela Térvore. Seu corpo começou a crescer junto a ela. A runa carvada no corpo do príncipe carregava fragmentos da Runa da Morte.
Fragmentos que mutaram, deformaram o corpo do semideus, e essa deformidade infectou as raízes da terra. E assim, essa infecção começou a se espalhar por todas as terras intermédias. E os mortos que eram colocados para serem absorvidos por essas raízes e renascer, começaram a se levantar e agora viviam em morte. Um novo deus havia sido criado nas terras intermédias. Godwyn, anteriormente símbolo da força e pureza da Ordem Áurea, agora era conhecido e louvado como o deus dos mortos. Essa soma de eventos levou à desestabilização do reino e à decisão de Marika em quebrar o Anel Pristino. Decisão considerada heresia até mesmo para uma deusa. Decisão que foi punida, fazendo com que agora Marika fosse condenada a ser presa dentro da Térvore por tempo indeterminado. O Anel Pristino é feito de runas, e a sua quebra fez com que elas se espalhassem pelas terras intermédias. Cada semideus pegou para si uma runa grande, uma runa que os deu poderes ainda maiores. A sede por poder fez com que as terras intermédias entrassem em guerra civil, cada semideus liderando um exército brandando a sua bandeira. E um dos primeiros conflitos foi o cerco à capital Lendel, liderada por Godefroy e Godric, dois descendentes de Godfrey, o primeiro Lorde Pristino. Os dois clamavam descendência da linhagem áurea, então a capital deveria ser deles. E essa confusão gerada pelo cerco à capital fez com que os gêmeos Morgoth e Moog, dois filhos de Godfrey com Marika que foram escondidos nos esgotos, achassem brecha para poder escapar da sua prisão. Moog aproveitou para fugir da capital e se esconder, e Morgoth para defender Lindel e dedicar sua vida à proteção da Térvore e da Ordem Áurea. O cerco à capital não foi bem sucedido e Godefroy foi preso em uma cela mágica em Altos Platô, enquanto Godric e seu exército fugiu e se refugiou em Lingrave com a runa âncora do Anel Pristino. Esse conflito não se limitou somente à capital. Raikard, Lorde da Mansão Vulcânica, ateou fogo em uma pequena Térvore, um ato simbólico das suas intenções, e declarou guerra à Térvore e à Ordem Áurea. Moog, que tinha acabado de escapar da sua prisão, aproveitou a distração da guerra e sequestrou Miquela da sua árvore sacra, onde ele estava em um sono profundo, parte de um experimento feito em si. E Malenia, sentindo falta do seu irmão, cruzou as terras intermédias em busca dele, o que causou um conflito dela com Radahn, que nós vemos na cutscene de Elden Ring. Esses eventos são mega complexos e a gente vai aprofundar mais neles nos próximos vídeos, bem mais especializados nos conflitos e nos personagens. A quebra do Anel Pristino, seguido da Guerra dos Semideuses, fez com que a Vontade Maior abandonasse as terras intermédias. Afinal, ela é um deus de ordem, e a ordem do reino estava abalada. Evento que culminou com a profecia que Marika havia contado a Godfrey e seus maculados. Profecia que um dia eles seriam chamados novamente para as terras intermédias. E assim foi feito. E é aqui que a nossa jornada começa. Nós somos um dos antigos guerreiros que lutaram e auxiliaram Lord Godfrey. E nós estamos sendo convocados pela graça de Marika para restaurar a ordem e se tornar Lorde Pristinos. Eu lembro lá do outro vídeo que aparentemente isso aí é um ciclo, né, velho? Não, velho. Não é isso, não. Acho que foi de Dark Souls, cara. Que tinha as bruxas lá que sempre mandava pessoas pra lá e tal, mas eu acho que isso aí foi de Dark Souls. Agora eu não lembro, enfim. Mandei eu sem que. Se tiver com dúvida, é só perguntar. Me explica tudo que ele falou até aqui, até agora. Resume tudo aí. Brincando, né? E o primeiro local que aparecemos é aqui, na Capela da Antecipação, esse pontinho isolado em Lingrave. E já nos deparamos com uma mulher morta, vestida como uma religiosa, paralelo direto com uma freira. Esse local é um cemitério onde se enterravam os guerreiros importantes do antigo senhor do Castelo Tempestade. É um ciclo sim, senhor. Porque eu lembro que depois que ele derrotar, ele pode escolher ser o novo rei dali, um negócio assim e tal. E aguardar o próximo que ia chegar e tirar ele do trono, tá ligado? Uns bagulhos meio doidos assim. Enfim, vamos acompanhar o vídeo aí, velho. O Senhor da Tempestade, que ganhou um novo propósito depois da morte desse antigo monarca, pelas mãos de Godfrey. Propósito que foi agora E tem um final também que você pode tacar fogo na Babilônia, velho. Tu serve aquele bicho lá que fica lá no subsolo lá, velho, do poder do fogo lá, velho. Doido também.
desse antigo monarca pelas mãos de Godfrey. Propósito que foi agora enterrar os guerreiros que serviram ao Claro Lorde que é um Pristino ciclo, você e a vai vir um linhagem outro áurea. ali pra fazer Mais a pra mesma frente coisa? no jogo é possível a gente voltar Vai nesse ter as mesmo mesmas local opções? aqui, e é aqui que nós vamos encontrar as cinzas do Senhor da Tempestade e um dos seus seguidores mais fiéis. Essa capela tinha conexão direta ao castelo por uma ponte, que ela já foi destruída antes mesmo da gente chegar aqui. Essa destruição pode ter acontecido porque a ponte tá Aliás, muito rotas são a velha e mesma? ela caiu de velha, ou como nós vamos ver mais pra frente, pode ser o ódio aos maculados que proporcionou esse evento. Alguém pode ter destruído a ponte simplesmente para evitar que a gente chegasse em Lingrave. Seguindo em frente, nós vamos encontrar esse ser grotesco, um nobre com vários braços não? e pernas. Esse tudo é ruim um do dos mesmo nobres jeito? da linhagem áurea. Parente tão distante de Maric e Godfrey que são considerados fracos por terem diluído muito o sangue divino e áureo. E em busca de mais poder, esses parentes distantes começaram a se dedicar aos experimentos de enxerto, feitos por Godric, o semideus que agora tem a runa âncora do Anel Pristino e que é o novo Lorde do Castelo Tempestvel. Essa luta foi projetada pra gente morrer. Claro, vai ter uns viciados que vão conseguir matar esse bicho sem frasco de vida, sem level e só no poder da dedicação. E a recompensa pra fazer isso tudo É morrer. Ah, mas você também ganha essa espada aqui, que ela é super forte pro começo do jogo e que já conta pra gente um pouco da história da linhagem áurea e do semideus que nós vamos encontrar nessa região. A espada nos diz, depois da linhagem áurea ter caído em desgraça, só restou aos seus membros a se apegarem ao passado. Depois da gente morrer na capela, nós agora vamos ser achados por uma figura muito importante para a história, e ela que nos dá o nosso Estus, quero dizer, frascos de lágrima carmesins. E não me pergunta por que a gente veio parar aqui, realmente não faz sentido nenhum e eu não vou conseguir fazer um malabarismo mental aqui para poder encaixar o motivo. Sinceramente, o início do jogo fala que cruzamos a neblina para voltar às Terras Intermédias, mesma neblina que cruzamos para deixá-la. Então, teoricamente, seria para começarmos na Península das Lágrimas, onde o Lord Godfrey e os seus maculados pegaram seus barcos e foram embora. Mas talvez por problemas de desenvolvimento ou mudança de planos, nós começamos na Capela da Antecipação e depois somos teletransportados para a Cripta, que é onde tem realmente um tutorial e a gente aprende a jogar. E pra ser sincero, na primeira gameplay eu nem percebi que tinha um tutorial aqui. O jogo não se importa em explicar ou dar pistas do porquê nós começamos na Capela da Antecipação. Me parece bem plausível que o planejado era já começar com essa cutscene aqui de sermos encontrados. Do lado de fora, nós vamos encontrar esse homem peculiar. Esse é Varre. Assim como nós, ele é um maculado que voltou para as Terras Intermédias, e a primeira coisa que ele nos diz é que se estamos aqui atrás do Anel Pristino igual todo maculado, é melhor baixar nossas expectativas, porque nós não temos nenhuma donzela dos dedos nos acompanhando. Tá, mas o que é uma donzela dos dedos? Donzela dos Dedos, ou Finger Maidens, são mulheres que dedicaram sua vida inteira a aprender os segredos e feitiços dos dois dedos, toda a filosofia e profecia da Ordem Áurea. Mas elas não conseguem se comunicar com os dois dedos, são como freiras na Igreja Católica, treinadas nos costumes da sua religião para servirem de guias para os fiéis. Mas elas não têm uma audiência com o Papa ou sabem falar a língua do Papa, que no caso o Papa seria os dois dedos, os únicos seres capazes de conversar com Deus. E para entender e se comunicar com o Papa, quer dizer, com os dois dedos, existem as leitoras de dedo, que são mulheres imortais que essas sim conseguem se comunicar com os dois dedos e passar para o resto dos fiéis o que os dois dedos receberam de instrução da vontade maior. É isso mesmo, a Ordem Áurea é o maior telefone sem fio que você vai ver na sua vida. Então, as donzelas dos dedos têm o poder de converter as runas que caíram do Anel Pristino em força e também são capazes de convidar um maculado escolhido para participar da mesa redonda. Donzela dos Dedos surgiram após a quebra do Anel Pristino, como um plano dos dois dedos para se achar um novo Lorde que conseguiria unificar novamente as Terras Intermédias sob a vontade maior. Porque, como vimos anteriormente, a vontade maior parece ser um deus que se manifesta através de ordem. E o que seria a mesa redonda? A mesa redonda nos tempos atuais é onde os maculados escolhidos pela graça se reúnem e ali podem seguir seu destino dado pela graça. Nem mais todos uma evidência que o Rei Arthur estão sendo guiados ao mesmo propósito, ou seja, nem todos ali querem se tornar Lorde Pristino.
Mas antes de se tornar um local para a reunião dos Maculados, a Mesa Redonda era onde o líder dos Maculados, Horalu, e seus cavaleiros Crisol se reuniam há muito tempo atrás, antes mesmo de ter o título de Lord Godfrey. Podemos ver essas evidências nas armas fincadas na mesa. Temos várias espadas que parecem ser feitas de raízes e troncos de árvore. E um machado feito do mesmo material. Machado que é a arma de escolha de Godfrey, que ele aparece em todas as pinturas. Só que nas pinturas ele aparece com um machado de metal. Então a Mesa Redonda parece ser de um tempo tão distante que até mesmo as armas desses guerreiros não eram feitas de metal. E se olharmos as bandeiras e estátuas dentro da Mesa Redonda, podemos imaginar que ela é uma estrutura bem antiga, pois não apresenta marca ou qualquer símbolo da Ordem Áurea. Esse local é de uma época que a Tervore não era tão grande e majestosa igual nós vemos hoje em dia. Uma época que a Tervore estava apenas crescendo, e a fé dominante provavelmente era no Crisol, na Lua ou em outras entidades. E bom, aí, mais uma evidência, velho, que na Capela da Antecipação? Ela era a nossa Donzela dos Dedos, que por algum motivo morreu uma pedra antes com um da buraco nossa no chegada. meio, velho. E por isso não vamos ter acesso à Mesa Redonda e nem à força das runas. Varre também nos pergunta se a gente consegue ver a graça, que é esse facho de luz dourado. E nos diz que se seguirmos, iremos acabar chegando onde deveríamos estar. Nós não somos o primeiro Maculado a retornar e estamos longe do início da era em que os Maculados começaram a voltar para as Terras Intermédias. Já se passaram dezenas ou até centenas de anos, e a grande maioria deles já nem veem mais a graça. Já estão perdidos ou simplesmente arrumaram outras prioridades. Nós vamos encontrar vários Maculados na nossa jornada, e o Varre é apenas mais um deles que perdeu o sentido em procurar a graça. E bom, se a gente ignorar esse sujeito aqui no cavalo vestido com uma armadura feita de pedaços de dragões ancestrais, a famosa cavalaria que se formou após a aliança dos dragões com a Ordem Áurea, nós iremos chegar em um local da graça que a mulher misteriosa de capuz se apresenta como Melina, e ela tem uma proposta pra gente. Ela vai fazer o papel de uma donzela dos dedos, convertendo runas em força, nos convidar para ir na Mesa Redonda e até nos dar comando do Torrent, o cavalo espírito que dificultou bastante a vida de quem queria alugar esse jogo no Google. Mas em troca dos serviços dela, nós temos que prometer a levar pro pé da Tervore. E claro, a gente pode negar essa oferta e perder acesso a tudo isso. E por incrível que pareça, dá para finalizar o jogo dizendo não. Eu só não recomendo. E bom, a partir daqui a mágica do mundo aberto começa e estraga totalmente uma abordagem linear sobre as áreas do jogo. E por isso, nesse vídeo nós vamos explicar primeiro as áreas que estão diretamente ligadas à história principal de Limgrave. E um ótimo ponto de partida é contar histórias por trás do Castelo Tempestvel e o Castelo Morne, que são as duas dungeons principais dessa área. Entendendo a história dos dois... Aí, se não me engano, é onde fica aquele carinha lá que tem que resgatar a filha dele num lugar assim. Mais fácil entender a história de Limgrave. Como já vimos anteriormente, há centenas ou até milhares de anos atrás, o Castelo de Tempestvel teve um rei muito influente em Limgrave, o Rei Falcão da Tempestade. E sim, eu também fico meio confuso de um rei de um castelo gigantesco ser um falcão. Mas se você tá com a memória fresca, eu mencionei que esse Lorde, esse rei, tinha uma ligação com uma civilização muito antiga. Uma civilização de dragões que governava as Terras Intermédias. Mas são dragões diferentes do que encontramos no centro do Lago de Limgrave. O dragão do centro do Lago de Limgrave é uma espécie descendente dos dragões ancestrais. Aqueles que atacaram a capital, com pele de pedra, 4 asas e manipulam raios vermelhos. Esses são os ancestrais. Já esse que nós encontramos em Limgrave se aproxima mais de um pássaro. Vemos que a pele dele não é de pedra e ele possui várias penas pelo corpo. Elden Ring trata os dragões ancestrais como se fossem os dinossauros desse mundo. Eles representam a pré-história. Esse dragão do lago, de Limgrave, é um parente distante dos dragões ancestrais. E seguindo essa mesma lógica, os falcões teriam um parentesco com os dragões. Assim como a galinha do nosso mundo tem um parentesco com os dinossauros, uma linha dos dragões virou os dragões atuais, que nós vemos no lago de Limgrave, e outra virou os falcões e águias. Se nós observarmos Limgrave inteira, nós vamos encontrar essas ruínas dessa civilização de dragão que foi construída próxima às nuvens. Então esse monte de gente escavando coisa é pegando pedaços dessas ruínas. E bom, já adiantando um pouco do conteúdo futuro,
Existe uma parte do jogo que vamos visitar essa civilização antiga, e ambos os locais possuem falcões, mostrando uma conexão entre falcões, tempestades e dragões. Além dos soldados usando o mesmo estilo de armadura utilizado no Castelo Tempestvel. Os únicos dois locais no jogo inteiro que nós lutamos. Pô, tô com vontade do cacete de jogar, mano. Vou mentir não, mano. Quero muito comprar um joguinho Souls antigo. Eu quero começar pelos antigos pra depois chegar nesses mais novos, tá ligado? Pra me pegar a essência da parada, velho. Derrotado em combate pelo Lord Godfrey, o primeiro Lorde Pristino. Depois de derrotar o monarca, Godfrey condenou todos os soldados que sobreviveram ao seu ataque a serem exilados das Terras Intermédias. Mas um cavaleiro com o nome Engvall, ao invés de se exilar, se refugiou no Castelo Morne, na Península das Lágrimas, ao sul de Lingray. E lá ele jurou que ia defender a propriedade do seu antigo mestre e se vingar de Godfrey por ter assassinado o seu clã inteiro. Engvall juntou todas as espadas dos seus companheiros mortos e criou uma espada que era a união de todas, a arma definitiva para sua vingança. Esse guerreiro ganhou o apelido de Herói da Orla, depois de derrotar diversos invasores do castelo e garantir a segurança dos seus arredores. A Península das Lágrimas é um ponto estratégico nas Terras Intermédias, porque é um dos únicos locais com uma orla bem extensa que não dá direto em montanhas. Então é de fácil desembarque e um local estratégico para se defender militarmente. Por isso que o Castelo Morne também é um ponto muito importante. Mas mesmo depois de toda essa fama que Engvall conseguiu, sendo o herói da orla, ele não foi páreo. Diz que Skyrim é pra Nutella, velho. Pra quem não consegue jogar Souls, corre pro Skyrim, o pessoal fala. Ah lá, o Nutella não acha Souls difícil, correu pro Skyrim. Pro primeiro Lorde Pristino e morreu em combate para Godfrey. Engvall foi o último inimigo de Godfrey nas Terras Intermédias. Após ele derrotar o Engvall, a graça dos olhos de Godfrey foi removida. E o Lorde Pristino e seus guerreiros começaram a se tornar maculados. Assim, eles tiveram uma grande marcha para o sul, para pegar seus barcos e velejarem para além da neblina. Hoje o Castelo Morne está sob o controle de Godric, o Enxertado. E Engvall se tornou um espírito não absorvido pela Tervor, que nós podemos até pegar as cinzas dele e poder invocar ele para nos ajudar, caso nós tenhamos derrotado um chefe específico das catacumbas das Águas Escuras. E uma curiosidade é que na cripta que nós fomos encontrados por Melina, tem uma passagem que podemos desbloquear que tá cheia de fantasma desses guerreiros antigos que serviram o Rei da Tempestade. E foram negados ou se recusaram a ter seus espíritos absolvidos pela Tervor. Inclusive nós encontramos até o espírito de um cavaleiro que possui magias dracônicas e um selo de fé que aumenta o dano de magias desse tipo, mostrando o quão velha é essa estrutura e que foi utilizada como lugar onde esses antigos governantes enterravam seus guerreiros mortos. Tá, mas por que eu tô falando isso tudo e conectando tanta coisa ao mesmo tempo? É para tentar mostrar que o design do mundo de Elden Ring segue muito essa lógica de estruturas antigas construídas há muito tempo atrás, recebendo novos propósitos conforme as eras vão passando e os povos vão mudando. Tentar contar a história das Terras Intermédias é explorar essas várias camadas que uma única estrutura tem e teve ao longo do tempo. Como exatamente tudo nesse mundo tá em transformação e ganhando novos propósitos. Tá, porra, F. Castelo Morne fica na Península das Lágrimas, e na entrada dela nós encontramos uma mulher que se chama Irina. Uma mulher cega que fugiu do castelo porque os servos do castelo fizeram uma rebelião e estão matando todos os humanos. E ela pede que nós encontremos seu pai. O pai dela, lá, eu sabia, falei, ó. Eu falei que o pai queria encontrar a filha, mas é o contrário, é a filha que foi pra encontrar o pai, mano. Só errei dessa parte aí, mas eu sabia, velho. Carta que ela escreveu pra ele. Mas ela é cega, como é que ela escreveu uma carta? Tá, tudo bem. Ela escreveu uma carta mesmo sendo cega. Furo de roteiro, chupa lá e... Nós não vamos focar muito aqui em quest de NPC, vamos ter vídeos específicos para isso, mas nós vamos passar por cima delas conversando um pouco só, não vamos aprofundar. Em direção ao castelo nós vamos encontrar a carruagem que a Irina fugiu, só que ela tá tombada, e nós temos várias criaturas atacando os corpos dos antigos passageiros da carruagem. Furada, essas criaturas são os Misbegotten, ou os mal concebidos. São seres que nasceram com traços animalescos. Às vezes ela é igual a Madame Teia, né, velho? Depois que ficou cega e começou a enxergar melhor. Ou os mal concebidos. São seres que nasceram com traços animalescos. Esses seres já foram considerados sagrados e abençoados pelo Crisol há muito tempo atrás. Mas agora, e principalmente por causa da Ordem Áurea, eles são considerados seres inferiores. São bestas, seres a serem domados.
Quando não são mortos, eles são escravizados. Doido, esses seres aqui são todos escravos do Castelo Morne. Que tem uma fizeram espada rebelião dupla, e agora estão matando todos os humanos que eles encontram. E para reforçar esse rancor que eles possuem, podemos ver que, mesmo depois de matarem suas vítimas, eles continuam as cortando. E dentro do castelo é ainda pior, porque lá nós encontramos pilhas de corpos enforcados e até queimados. O que vemos aqui são anos e anos de ressentimento, e por isso que dentro do castelo essas criaturas estão em batalha com os soldados. Pai de Irina, Edgar, o comandante do castelo nomeado por Godric, nos diz que não pode abandonar seu posto enquanto uma espada importante estiver sob o controle dessas criaturas. E no final do castelo, nós encontramos um mal concebido Leonino. Esse é o chefe que tá com a espada que o comandante tem o dever de proteger. É um chefe decente pro começo do jogo e que futuramente vai acabar se tornando um inimigo comum. Uma decisão de design normal da From Software, transformar os chefes do começo do jogo em inimigo que você vai lutar 1000 vezes durante o gameplay. Pra mostrar como você tá ficando forte e o que era um chefe antigamente pra você, hoje em dia é um inimigo comum. Inclusive essa tática eles usaram o Elden Ring inteiro porque é muito bom pra reutilizar inimigos. E eu acho que eles acabaram usando até um pouco demais. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Nós vamos conversar sobre a história. Feito o jogo, velho. Derrotando o Leonino, a gente vai receber espada grande com lâmina enxertada. Essa é a espada feita por Engvall para se vingar de Godfrey. Mas ao falhar em seus objetivos, a espada ficou com a linhagem áurea como artefato valioso, e o nome de quem criou a espada foi apagado da história. Mais uma vez o tema recorrente de feitos, objetos e histórias recebendo novos ressignificados com o passar do tempo e a troca de poder. Temática que vem forte em todos os jogos do Miyazaki. E Elden Ring tá nessa temática também. Mas vamos voltar para Tempesvel, agora que o novo governante de lá é Godric, e vamos ver qual o propósito ele deu para o antigo castelo. Bem perto da entrada do castelo, nós vamos encontrar Roderica, uma maculada como nós. Ela, diferente de nós, nunca viu a orientação da graça, mas isso não a impediu de vir para as terras intermédias com seus companheiros. Só que eles foram atacados por Godric e o seu exército, e só ela conseguiu fugir. E é Roderica que nos avisa que Godric iniciou uma caçada contra os maculados, que ele utiliza os nossos membros para fazer enxertos, criando novos seres e se tornando mais forte. Os companheiros dela foram outras vítimas desse processo. E claro, o castelo tá em modo defesa, com dezenas de guardas tentando impedir nossa entrada. Mas o verdadeiro obstáculo do castelo tá bem depois desses guardas. Ah, aquele primeiro bicho chato lá, né, velho? A gente até enfrenta ele depois de novo, né, velho? Na verdade, ele é o culpado de tudo. Ah, eu não lembro. Um bagulho... Esse bicho aí, ele é muito doido, velho. Emboldened by the flame of ambition. Sei que esse bicho aí, ele tem um plot nele, velho, que a gente descobre depois. Margit, o terror de quem como eu tentou enfrentar ele no level baixo antes de explorar os arredores de Lingray. Mas quem é Margit? Bom, Margit primeiramente é um agouro. Agouros são pessoas que nasceram com traços de vários seres. Rabos, chifres, garras. Uma condição que era considerada divina por civilizações antigas antes mesmo da Ordem Áurea existir. Só que com a criação da Ordem Áurea, esses traços começaram a ser considerados maldições e impurezas. E essas pessoas podiam passar por 2 processos. Caso o bebê fosse um agouro sem nenhum parente nobre, uma pessoa comum, na infância ele passaria por um processo de remoção desses chifres do corpo. E na Ordem Áurea, eles achavam uma boa ideia cortar todos os chifres de um bebê recém-nascido. E, se esse bebê sobrevivesse, ele já era tirado dos seus parentes para servir o exército como soldado, já que agouros possuem uma força fora do comum e o exército seria uma forma de redenção por eles terem nascido amaldiçoados.
Mas claro, a maioria dos bebês nem sobreviviam à bate pra remoção dos magoar chifres, mesmo, velho. então a intenção principal por trás desse ritual é matar os bebês mesmo. Só que o espírito de Agouros não eram bem-vindos a Tervole, então esses seres eram simplesmente esquecidos e abandonados. Bicho carrega o golpe era igual tipo o cara de que tá limpeza, enfrentando o vamos Yasuke dizer lá, assim. velho. Se você é impuro, você não tinha nem chance de renascer, Sai porque da você ia frente, senão é infectar a pedrada. Tervole. Então essas almas desses seres eram descartadas. Agora, caso o Agouro fosse descendente de um nobre, o tratamento era um pouco melhor. A criança poderia manter seus chifres, mas ela seria mantida presa nos esgotos da capital, longe dos olhos de todos por toda a sua vida. Afinal, você ter um filho Agouro é uma desonra para sua família e a prova dessa impureza que corre no seu sangue. Margit, então, é um nobre Ele tem um golpe ali que ele segura, nós podemos ver que ele tem todos os chifres e ele começou a ser conhecido e temido após a quebra do Anel Pristino. Que se pegar, Margit tem uma fixação por derrotar todos os guerreiros que um dia sonham em se aproximar do Anel. E aqui ele veio cumprir a sua missão. Ele tá aqui pra fazer você desistir de ir atrás do Godric. E se a gente dá uma olhada na área, dá pra perceber que ele fez isso inúmeras vezes pela quantidade de armas deixadas aqui. Margit é realmente um adversário muito acima de todos os chefes que você vai encontrar no começo do jogo. Ele tem uma quantidade absurda de combo e um dano bem alto contra personagens com pouco vigor. E se você, como eu, na minha primeira gameplay, jogou Elden Ring pensando que era Dark Souls e que você tem que bater de cabeça com o chefe até matar ele, parabéns, você sofreu muito no Margit e eu sinto a sua dor. O Margit, ele tá aí pra fazer o que ele falou que ia fazer. Ele é um chefe extremamente forte pro início do jogo, que o intuito dele é fazer você explorar Limgrave, reunir ferramentas e passar de level, pra aí sim encarar ele. Ou fazer um vídeo de como ele é roubado nos primeiros patches do jogo. Você pode escolher um dos dois. E bom, depois de uma longa luta e de ter derrotado o Margit, dá pra perceber pela fala dele que ele não tá morto. Afinal, ele nos ameaça que lembrará de nós e que ele não terá piedade. Mas até aí tudo bem, já dá pra gente finalmente entrar no castelo. E é aqui na entrada do castelo que nós encontramos esse servo sem um braço, que nos diz que não deveríamos ir pelo portão principal, porque ele tá altamente mas aí é mais ou guardado menos também, né, velho? É igual o Scanor botando pra arrombar no Starossa lá. Lembre-se do meu nome antes de morrer. Pau! Que nos diz que não deveríamos ir pelo portão principal, porque ele tá altamente guardado e que seria melhor ir pela lateral, já que os guardas nem sabem dessa abertura. Ah, porra. E bom, realmente seguir o conselho dele é a melhor opção. Mas esse amiguinho aqui é um grande de um filho de uma p... porque toda vez que a gente morrer no castelo, ele vai roubar uma parte das runas e vai ficar nos seguindo por toda a parte. Tem como matar ele para isso não acontecer, mas lá pra frente ele se torna um mercador com uns itens que podem ser interessantes para você. Bom, a primeira coisa que grita nesse castelo é como ele tá destruído e cheio de buraco, o que não parece ser uma condição recente do castelo. As plantas crescendo em volta dos buracos estão ali para demonstrar quão antigo ele é. E sim, a direção de arte da From Software pensa até nesses minúsculos detalhes na hora de contar a história de um buraco em um castelo. Essa destruição tem mais cara de ser da época que Godfrey atacou o castelo para desafiar o Rei Falcão. Outra coisa que chama atenção além dos inimigos falcões e dos buracos do castelo é quando nós chegamos na área onde fica o armamento e as armaduras desse castelo, que parecem estar ali há muito tempo sem manutenção. Se olharmos para os ornamentos desses objetos, podemos ver várias armaduras ornamentadas com dragões, várias armas em formatos de dragões e até mesmo barricatas com ornamentos de águias e falcões, objetos que não tem nenhuma ligação com a Ordem Áurea ou até mesmo com a linhagem áurea, que é representada por um leão. O que é uma dica pra gente que esse castelo e esses objetos são de uma era muito antiga e que seus donos originais não tinham nenhuma ligação com a Ordem Áurea, mas sim uma admiração por dragões e águias. Mas claro, como vimos mais cedo, Elden Ring tem essa temática de estruturas ganhando novos propósitos com o passar dos governantes. E com isso em mente, podemos ver as bandeiras de leões em alguns cômodos, pinturas de Godfrey, já como Lorde Pristino, e bandeiras antigas queimadas. São vestígios no castelo de um tempo que Godfrey derrotou o Rei Falcão e tomou pra si. Agora quem manda nesse castelo é o Godric. E na sala de jantar nós podemos ver a contribuição dele para essa história. Podemos ver aqui os vários membros arrancados que ele utiliza para criar seus enxertos e um quadro gigantesco de Godfrey, que é a grande inspiração desse semideus. Essa pequena sala é para mostrar que tudo isso que o Godric tá fazendo, tá se enchendo de enxerto,
é pra tentar ser igual Godfrey. É pra tentar voltar em um passado que já não tem mais local nesse mundo. É tentar reviver a linhagem áurea. A linhagem que o propósito inicial era a pureza do sangue dos seus descendentes, mas que já se diluiu tanto que mal dá pra saber quem realmente é descendente de Marika. Nós também encontramos Rogier em uma capela dentro do castelo. Rogier é um maculado como nós, só que sua ambição não é se tornar Lorde Pristino. Ele veio ao castelo porque acredita que tem um grande segredo tá maluco, aqui, algo muito importante que vai ajudar ele a entender sobre os que foi na Paraíba. Mas antes da gente ir ver o que Rogier tanto procura em Tempesvel, aqui vamos já parar é para analisar mais véio. uma evidência que comprova o quão velho é esse castelo. Essa capela que encontramos com Rogier é de um culto muito anterior a Marika e a Ordem Áurea. Aqui nós podemos ver homens abraçados a ramos que nascem de um tronco, que é uma das representações do Crisol. Mesmo design que vemos em elmos e lanças de alguns cavaleiros eu comecei a live quase 9 horas, velho. Com diversos ramos representa a diversidade de vida, de ideologias e crenças nascendo de um lugar comum. O Crisol em Elden Ring não representa somente diversidade de vida, é uma analogia à diversidade cultural e de como esses ramos nascendo de um único local conviviam juntos. Competiam juntos. A Térvore e a Ordem Áurea, como vemos em outras estátuas desse tipo, é apenas um dos ramos desse tronco que foi cultivado nutrido em detrimento dos outros. Essas estátuas são de uma época que se cultuava o Crisol e a figura da deusa Marika nem era presente. Tanto que quando olhamos para as igrejas da Ordem Áurea, nós vemos que a sua estrutura é totalmente diferente das que cultuam o Crisol. As da Ordem Áurea são marcadas pelas estátuas de Marika sempre na sua pose de crucificação. Essa é a substituição da divindade natural do Crisol, a força da natureza, por uma personificada de uma deusa, uma mudança de filosofia do que é ser divino. Igrejas de Marika na época da Térvore, quando Godfrey era o Lorde Pristino, eram utilizadas para espalhar a fé em Marika através das lágrimas sagradas que abençoavam aqueles que as bebiam em rituais religiosos. E é nessas 12 igrejas de Marika que nós coletamos as lágrimas sagradas que melhoram nossos frascos da vida. Vamos ver mais dessas igrejas de Marika e também dessas estátuas e estruturas antigas com essa mesma característica do Crisol em outros lugares históricos no futuro. E elas vão servir de dicas para sabermos quão velha é a estrutura e que tipo de povo que construiu aquela estrutura. Então, só por essas pequenas evidências que encontramos espalhadas no level design, a gente consegue entender que esse castelo é uma construção tão velha que existia até mesmo antes de Marika se tornar deusa. Mas vamos então ver o que de tão importante e secreto tem no castelo para Rogier vir aqui arriscar sua vida mesmo sem a intenção de se tornar Lorde Pristino. No fundo do castelo existe uma pequena passagem que é possível descer pulando em uma região bem profunda. Uma região que, pela destruição das estátuas e falta de manutenção, simbolizada pelos ratos e entulhos, nos passa a ideia de ser um local esquecido. Quase ninguém vai ali mais. E nesse lugar nós encontramos esse inimigo aqui. Esse tipo de inimigo vai se repetir infinitamente no jogo, e eles são criaturas que nasceram da corrupção da Térvore, ou das pequenas Térvores que vemos espalhadas por todas as terras intermédias. Com o rompimento do Anel Pristino, a Térvore sentiu que a sua vida estava prestes a acabar, e com isso a árvore gigante soltou várias sementes pelo mundo, onde algumas se tornaram pequenas árvores, claro, pequenas se a gente comparar com a gigantesca original, e outras sementes simplesmente não nasceram, e nós conseguimos coletar essas sementes para aumentar o nosso frasco de vida. Também, véio. Então esses inimigos são apenas criaturas que vivem e protegem as árvores. Claro, essa é a história que eles deram para esses bichos em Elden Ring. Mas na verdade, esse inimigo aqui era para ser um chefe em Dark Souls 3, que acabou sendo tirado do jogo por falta de tempo. Se você jogou Dark Souls 3 ou você viu algum vídeo meu, você vai lembrar desses cobrão preto aqui. Tá, mas não foi para ver esse cobrão preto que o Rogier veio aqui. O motivo do Rogier ter vindo aqui tá além desse bicho, tá na próxima sala, que é esse rosto deformado gigantesco. E temos ainda uma interação que vemos que Rogier entrou em contato com ele e aparentemente morreu. Tá, mas o que é essa cabeça estranha deformada? Anteriormente, falamos da Noite das Facas Pretas e da morte do Príncipe Godwyn. Bom, essa cabeça gigantesca aí é do Godwyn, o primeiro filho de Marika. Aí você pode me perguntar, ué, mas o Godwyn foi enterrado debaixo da Térvore, que é lá em Lindel.
a quilômetros de distância do castelo. Por que a cabeça dele tá aqui? Bom, como nós vimos, assiste o o Diário de Godwyn tinha Apotecária, fragmentos pô. da Runa da Morte, fragmentos que deformaram seu corpo e acabaram infectando todo o sistema de raízes da Térvore. E sério, o sistema de raízes da Térvore se espalha pelas terras intermédias inteiras. Então a presença de Godwyn e a sua corrupção tá praticamente em todo lugar, e essas raízes só crescem mais e mais, aumentando ainda mais a sua influência no mundo. Podemos ver várias dessas raízes espalhadas pelo castelo, e essa cabeça é mais uma das várias que ele possui. E se prestarmos atenção no design das raízes ligadas em Godwyn, em outras partes do mundo, sempre vamos encontrar os olhos mortos dele nelas. Godwyn se tornou uma erva daninha que nasceu e cresceu aos pés da Térvore e agora se espalha descontroladamente. E é isso aqui que o Roger veio explorar. Nós vamos tocar na história do Roger mais pra frente em vídeos especializados. O Rei dos Piratas tá como doido, velho. Mas antes da gente ir encontrar o Godric, eu só queria falar aí um pouco de como esse castelo é bem construído. Eu considero esse castelo uma das melhores dungeons que a From Software já fez. Além de ter vários pontos que agregam e contam mais sobre a história do mundo e do jogo, esse é um mapa realmente denso e com muita verticalidade. Existem áreas nesse castelo que eu só fui saber que existiam na minha segunda gameplay de tanta coisa que tem aqui e que não é obrigatória. Esse próprio rosto do Godwyn eu só fui encontrar bem depois de já ter matado o Godric. Esse castelo tem até um cavaleiro Crisol mega escondido em uma área que nem parece que é alcançável. Então realmente esse mapa é um mapa cheio de segredo que é incrível de você descobrir depois de horas de gameplay. Mas chega de elogiar o castelo e bora ver o que o atual dono desse castelo representa. No final do castelo, admirando um corpo de dragão, nós encontramos o semideus. És um herdeiro legítimo. Ora. Ih, é o cara do machado. E ele tá como ali? Todo doido. Encher. Vou fazer uns enxertos na minha casa também, velho. Comprar um pé de laranja, velho. Botar ali limão, botar ali, sei lá, velho, pimenta. Godric é um parente distante de Marika e Godfrey, ou seja, o sangue real e divino já teria se diluído demais, e por causa disso ele sempre foi tratado como inferior. Ele não tinha a pureza áurea, e uma das consequências de ser tão inferiorizado é querer se provar para os outros. Só que Godric sempre foi o mais fraco dos semideuses, e com a quebra do Anel Pristino, se juntou a Godefroy, um filho de Godfrey e Marika, para tentar tomar a capital. O ataque à capital nós vimos em um trailer de Elden Ring e foi um fracasso porque o semideus Radan, filho de Radagon e Marika, interviu e fez com que Godric e seu exército recuassem até o castelo Tempestvel. Recuo vergonhoso, já que Godric teve que usar o véu mímico, esse item aqui que nós pegamos no castelo, para se disfarçar de mulher e assim conseguir fugir junto aos refugiados. Já Godefroy foi preso em uma Evergale, que são prisões que encontramos espalhadas pelas terras intermédias. Parecem outras dimensões que você prende seres ali dentro. E não foi só com Radan que Godric arrumou treta. Quando Malenia passou por Lingrave procurando seu irmão Miquella, Godric ano passado, final de ano, velho, resultou em uma vitória rápida para Malenia, que acabou poupando a vida do semideus após ele ter implorado. Então, depois de inúmeras derrotas, Godric resolveu se isolar no castelo Tempestvel e dedicar todo o seu tempo a melhorar os seus enxertos caçando os Maculados, que estavam retornando às terras intermédias. Maculados que alguns dizem dividir sangue com Godfrey, por isso são tão importantes. E por isso a fixação de Godric nos Maculados e pegar os seus pedaços para incorporar no seu, porque ele estaria pegando o sangue de Godfrey. E bom, só pelo design de Godric
Godric, nós vemos a necessidade dele de se provar. Uma coroa dourada e vários braceletes de ouro, um machado todo ornamentado de um leão dourado. Eu só não curto machado de dois lados, mas... E até o seu golpe com o machado no chão, que causa um terremoto, é uma tentativa de emular o estilo de luta do Lorde Pristino. Godric é apenas uma tentativa estética de ser o grande herói que o primeiro Lorde Pristino foi para a Ordem Áurea. Afinal, Godfrey gosta de dizer: a coroa é conquistada a partir da força, e Godric quer a coroa com base em sua descendência. Todas as falas de Godric é procurando o reconhecimento que ele nunca teve. Até mesmo quando ele consegue nos derrotar, a sua fala é perguntar se Godfrey tá vendo o que ele conseguiu fazer. Quando ele consegue enxertar um dragão em seu braço, ele quer saber se os ancestrais dele tá vendo aquilo. Realmente é um cara muito inseguro esse Godric. O combate e as animações dele são totalmente brutas e sem nenhuma técnica. A própria forma com que ele se mexe e rola pelo chão é o cuidado da From de mostrar como esse é um deus que não tem experiência em combate. Como ele é desajeitado, desengonçado, e ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. Godric não passa de alguém que sofreu muito por ser considerado inferior e fraco por seus familiares, e agora tenta se provar passando por cima dos outros e tratando eles como inferiores também. Atitude que não ajudou muito, porque o Margit, que estava na porta do castelo, estava tentando impedir a gente de chegar no Godric. Provavelmente tentando proteger o semideus e a runa que ele carrega, já que ele é considerado o semideus mais fraco. Matando Godric, nós ganhamos a runa âncora do Anel Pristino, que é a runa mais poderosa que conseguimos pegar. Afinal, quando a gente ativa ela, ela dá mais 5 em tudo, o que no começo do jogo é absurdamente bom. Só que para ativar uma runa grande, nós precisamos ir numa estrutura polêmica e misteriosa, a Torre Divina de Llyngraeve. Além dessa torre, existem mais 4 torres, cada uma referente a cada portador de uma grande runa. A polêmica sobre essas torres é que a comunidade não consegue entrar em um acordo de quem ou quando elas foram construídas. E realmente o jogo não tem nenhum texto que nos diga exatamente quem foi o construtor dessas torres. Então só nos resta trabalhar com o que nós temos, que é a aparência da torre, que se nós observarmos bem, ela parece que foi feita, esculpida em pedra. Uma arquitetura e escolha de design bem diferente das que vemos nas estruturas mais recentes, como as criptas e até mesmo o Castelo Tempestvel, que nós já vimos que é uma estrutura antiga, mas não tão antiga igual essas torres. Se olharmos para os inimigos que estão guardando a Torre de Llyngraeve, nós temos uma pista. Esses golems gigantes são autômatos feitos por uma civilização muito antiga, que hoje se encontra em ruínas. Quem os achou os deu um novo propósito. E o design deles é similar ao que encontramos nas torres, o que nos dá pistas que os dois vieram do mesmo lugar. Futuramente, em um lugar proibido, nós vamos encontrar esse mesmo design de torre e de golems, que vai nos dar uma pista ainda maior de quem foi que construiu essas duas coisas. Seres que existiam muito antes da vontade maior chegar nas Terras Intermédias. No topo da torre nós vamos encontrar os 2 dedos mortos, e lá poderemos ativar a runa que acabamos de pegar de Godric. Todo semideus ao nascer tinha 2 dedos, e esse é o do Godric. Nós sabemos que a vontade maior renunciou os semideuses após a quebra pristina e a guerra, e com isso ela deixou as Terras Intermédias. Mas o que é estranho é os 2 dedos estarem mortos. Os 2 dedos eram conhecidos pela sua imortalidade e por serem seres muito antigos. Talvez com o abandono da vontade maior das Terras Intermédias, a forma de renunciar um deus seja a morte do 2 dedos referente a ele. Essa seria a explicação de em toda torre que temos que ativar uma runa, os 2 dedos daquele semideus tá morto. Essa torre aqui entra naquela temática de estruturas antigas recebendo novos propósitos com o passar do tempo. Apesar dessa torre ser muito antiga, muito mais antiga do que a Ordem Áurea, ela foi apropriada pelos 2 dedos como um local de meditação e onde eles buscavam contato com a vontade maior. Nossa próxima parada é Liurnia, a região que moldou a forma como magia funciona nas Terras Intermédias, e casa de um grande império de feiticeiros capaz de bater de frente até mesmo com os deuses. Eu sei que tem gente que vai preferir que eu fizesse um vídeo de 7 horas falando de Elden Ring, mas eu queria entregar esses vídeos esse ano ainda, então se prepara que ainda vai ter uma série com várias horas falando sobre Elden Ring com cada região específica. Perfeito. Então se você chegou até aqui, muito obrigado
pela sua paciência e muito Até obrigado aí, aos copia meus esse Dark apoiadores Souls, olha lá, que estão Bonfire. passando aí na tela agora. E até o próximo vídeo. Bom vídeo, velho. Então tá aí, mano. Parte 1 aí, vamos pra parte 2. Link do vídeo original na descrição. Vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Kelno. Ele merece, velho. E, pô, a história tá bom de acompanhar. Confesso que muita coisa eu vou deixar passar, obviamente, né, velho? Pô, velho, histórias gigantescas assim, nem. Pô, vendo pela primeira vez é foda, né, mano? Tem que rever e tal pra gravar o nome de cada cultura, cada lugar, personagem, enfim. Pô, é foda, tá ligado? Gravar tudo. Então eu tô mais pro acompanhar mesmo, tá ligado? Porque pegar todas as referências e tal, entender tudo 100% vai ser meio complicado. Alguma coisa aqui, outra ali eu saquei por causa daquele outro vídeo que a gente viu, tá ligado? E aí tem algumas coisas a ver. Mas boa parte tem que ver, rever, pra gravar tudo na mente, velho. E eu quero jogar também, né, velho? O bom também de não pegar tudo que você descobre boa parte jogando, é isso aí, velho. Mentira, velho. Ninguém que joga esse tipo de jogo fica lendo lá o que os NPC tá falando, velho. O pessoal só vai apertando o X, o pessoal quer treta, velho. Quer farmar e matar boss, é isso aí, velho. Exatamente isso que significa Dark Souls. Que? Ó, Dark Souls não, é Souls no geral, né? Como que ainda tem 3 partes. Eu tô ligado, amigo. Enfim, primeira tá aí.